Boa noite, então, para todos, para todas. Essa é mais uma etapa do nosso projeto do MITNAF, que o MITNAF ele consiste, então, da gente tentar reunir alguns temas até para o núcleo, para a gente debater, para uma conversa. A gente sempre traz convidados aqui para nos auxiliar nos temas, porque a gente, por mais que a gente se esforce, nada melhor do que ter pessoas que saibam realmente do assunto, que vivenciam, que estudam o assunto. Nós já, nós já conseguimos fazer, esse é o 18º, mas esse é o 18º encontro que a gente está tendo, e nós temos mais 2 encontros programados. Eu só vou fazer um convite para o pessoal. Antes de passar a palavra para ti, eu vou pedir que tu se apresente, mas eu vou contar para o pessoal que nós somos colegas no IFRS. E isso tu não colocou no teu mini currículo, né? Tá? É Tu mesmo. fez mais coisas que eu sei, tu fez mais coisas, tu estudou muito mais coisas, fez muito mais coisas do que tá ali. Mas daí depois a gente dá uma conversada. Quero convidar a Beleza. todos. Oi? Beleza, fica à vontade. Quero convidar a todos, então, que sexta-feira, dia 20, a gente tem uma conversa junto com o projeto do Clube União da Glória, para resgatar a memória do Clube União da Glória, que é o clube negro aqui de Vacaria. E em breve acho que o pessoal já recebeu o e-mail, tem com o mesmo esquema, faz a inscrição, depois recebe todos os dados de acesso nessa sexta. Semana que vem, a gente tem uma conversa com a Maria Rita Pidutra, lá de Santa Maria, que vai conversar um pouco com a gente sobre os cotistas negros. E, em dezembro, fechando o MITNAF do ano de 2020, nós vamos ter a professora Selmari falando um pouco sobre representatividade na política. Bom, agora nós vamos passar para o nosso evento, que é da cultura indígena caigangue e dos direitos indígenas. Como que a gente chegou a te explicar um pouquinho mais, como que a gente chegou a esse assunto? Nós gostaríamos muito de debater, primeiro, aquela questão que deu no STF, dos Marco marcos temporal. regulatórios. Isso, do marco regulatório, só que a gente não tem capacidade de debater isso. E nada melhor do que Hum, juntar esse debate da gente conhecendo um pouco mais sobre a cultura. Não adianta a gente conversar sobre o marco regulatório sem ter a mínima noção do que é a vivência indígena, do que isso representa. E como eu tive a sorte de te conhecer, nós somos colegas no IFRS no Campo Sertão, e conheço um pouco da tua trajetória, né, mas a gente sim, sim. conseguiu debater, eu conheci muita coisa contigo, cara, aprendi muito contigo, acho que a turma inteira aprendeu, né? E eu gostaria, mas que tu se apresentasse, resumisse um pouco da tua trajetória antes de começar. Passar a palavra para ti, então. Ótimo, Jorge. Beleza. Como eu falei anteriormente, prazer em rever e conversar não só contigo, mas com os demais participantes, né, desta noite, sobre o tema cultura indígena caigangue e os direitos indígenas. Boa noite a todos e todas, né? Para mim é uma satisfação, é um prazer estar falando sobre a cultura indígena caigangue e os direitos indígenas. Eu me chamo Márcio Catei Manuel Antônio. Meu nome na língua indígena caigangue é Catei, significa árvore verde. Eu sou professor da rede estadual, mas ultimamente eu estou de licença.
depois comecei uma segunda graduação, né, que é o curso de Direito na Universidade Federal do Pampa, de Santana do Livramento. Seguindo, eu sou pedagogo, né, cursei o magistério também antes, acabei fazendo uma especialização em orientação e supervisão e resido atualmente na aldeia indígena Caigangue, que pertence ao município de Cacique Doble. Mas com essa pandemia, eu voltei para a aldeia de novo, eu estava residindo na cidade de Santana do Livramento, até para cursar o curso de Direito, né? Atualmente eu estou no sétimo semestre, quase no final do curso de Direito, no campus da Unipampa, em Santana do Livramento. Então, eu quero cumprimentar a todos, né, e todas na língua indígena Caigangue, até para vocês saber como é a questão do fonema, do som, né, da língua indígena Caigangue. Talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido, né, a língua indígena Caigangue, então eu vou conversar algumas palavras inicialmente com vocês. Ayagmahê Takitohê. Eu perguntei para vocês, tudo bem com vocês? Aqui está muito bom. Então, essas são algumas palavras, né, na língua indígena Caigangue. É o povo ao qual eu pertenço, né? Nasci e me criei dentro da aldeia indígena Caigangue, que pertence ao município de Cacique Doble. E nessas andanças eu tive o prazer de conhecer o colega Jorge, né? Lá no Instituto Federal de Sertão, numa pós-graduação em que ele também iniciou. E de lá a gente foi conversando e aprendendo muito um com o outro, né, Jorge? Eu com vocês e vocês comigo. Então, foi muito satisfatório, foi bom. E seguimos nessa luta aí, né? Vivendo e aprendendo. E e sempre tentando falar sobre a cultura indígena caigangue, até para que a sociedade ela possa saber que a cultura indígena caigangue ela funciona de uma certa maneira. Então, como o Jorge inicialmente colocou, é muito melhor alguém que convive, né, no dia a dia, dentro da aldeia, falando sobre a cultura indígena, sobre os nossos usos e costumes dentro da comunidade indígena Caigangue. Para iniciar a nossa fala, eu vou iniciar com os dados dos povos indígenas no Brasil. E depois eu vou entrar especificamente na cultura indígena Caigangue. E lá no final eu vou falar sobre o marco temporal, que ultimamente está sendo muito questionado, né? E a gente sabe que não só o judiciário, mas a sociedade está atento a esse marco temporal, né? Ao que pode atingir, né? As comunidades indígenas, não só caigangues, mas as comunidades indígenas do Brasil, né? Então, esse marco temporal tem o lado positivo, mas também tem um lado negativo. Então, mas mais lá para o final a gente vai conversar sobre o marco temporal. Mas iniciando, eu vou passar para vocês alguns dados, né, dos povos indígenas do Brasil. No Brasil hoje, atualmente a gente tem, segundo o censo, né, de 2010 que foi feito, a gente tem 896,9 de indígenas no Brasil. Esses são declarados indígenas, né? Conforme eu falei, segundo os dados do IBGE,
que é o censo de 2010. No Brasil, atualmente, no Brasil, atualmente, tem 305 etnias indígenas diferentes, né, que vivem em nosso Brasil. Dessas 305 etnias, 274 línguas indígenas são faladas por essas etnias. E desse número de etnias, que são 305 etnias pelo Brasil, em primeiro lugar, em termos de população, a gente tem a etnia ticuna, que vem com 46.045 indígenas que vivem na Amazônia. Então, não somente vivem na Amazônia, mas atualmente vivem em áreas urbanas, muitos para estudar, fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e alguns para trabalharem, né, no mercado de trabalho na área urbana. Outros que saem da aldeia para vender artesanato, que é um meio de sustento, né, a subsistência desses povos, não só da etnia ticuna, mas também dos demais indígenas que pertencem à sua etnia que vivem pelo Brasil. Claro que a gente também tem os povos isolados, né, etnias isoladas que nem a gente que é indígena conhece eles, e nem os não indígenas conhecem eles, né? Nenhum ser humano teve o contato ainda com eles. Então, esses são comunidades indígenas que ainda vivem isolados na Amazonas. E em segundo lugar, em termos de população, vem o povo Guarani Kaiowá, com 43.401 indígenas dispostos pelo país. Em terceiro lugar vem o meu povo, o povo indígena Caigangue, que é composto por 37.470 indígenas dispostos pelo país. O povo indígena Caigangue é o terceiro maior, né, a terceira maior população indígena do Brasil. E aí segue, conforme eu falei, né, são 305 etnias existentes no Brasil. Então, aí segue, né? Eu só falei aqui até a terceira etnia. Desses dados dos povos indígenas, que eu coloquei alguma coisa inicialmente, a gente sabe que, conforme o censo, né, de 2010, em cada 10 indígenas, 4 vivem em áreas urbanas. Então, essas etnias não somente vivem nas comunidades, nas aldeias, mas também vivem nas áreas urbanas. 61% da população residem em áreas rurais, né, como o povo indígena Caigangue, aqui na aldeia, que pertence ao município de Cacique Doble. Os indígenas, eles representam cerca de 0,4% da população brasileira, né? 12,6% das habitações indígenas, elas são ocas, né, ou malocas, né, conforme dizem, né. 87,4% são casas de alvenaria ou barraco, né, feita de madeira. Então, esses dados são extremamente importantes. Etnias existentes na região sul: a etnia Caigangue, né, que é ao qual eu pertenço, e a etnia Guarani, MBA, e a etnia Xoclen, e a etnia Charrua. Também existem indígenas, né, da etnia Caigangue no estado de São Paulo, e também a etnia Guarani, MBA, né, que existe na região no sul de São Paulo,
Então, além da região sul, né, que inclui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, existem indígenas na região sul de São Paulo. O povo indígena caigangue, ele é conhecido pelo perfil, né, por ter o perfil de guerreiros, lutadores, de que jamais desistem de uma luta, de algo que eles pretendem conquistar. Então, esse perfil, o povo indígena caigangue tem. A gente vive dentro da aldeia, conhecido também, né, por quem conhece a comunidade indígena caigangue, a gente costuma viver em coletivo, né, costuma visitar um ao outro, ou as famílias, geralmente membros da comunidade, costumam estar junto, né, que é um pouco diferente da cultura não indígena. Externamente, as famílias não indígenas só convivem com as suas famílias. E na comunidade indígena caigangue já é um pouco diferente, a gente tem o costume de, além de viver somente com as nossas famílias, a gente convive também com as demais famílias no dia a dia, seja para ajudar um outro nos afazeres, né? Não só da casa, mas também da comunidade. Então, a gente tem esse perfil de estar sempre junto, né? Então, esse é um dos traços, um dos perfis da comunidade indígena caigangue. Mas falando dos direitos indígenas, a Constituição de 1988, ela tem incluso, né, de acordo com os movimentos das nossas lideranças indígenas, daquela época, anterior à Constituição de 1988, já se teve movimentos de lideranças indígenas de todas as etnias, dessas 305 etnias, sempre existem lideranças, né, que pertencem a cada etnia. Então, essas etnias, antes da Constituição de 1988, elas, em outras constituições, elas já faziam um movimento para incluir a questão dos direitos indígenas, né, em outras constituições. Mas falando da Constituição de 1988, especificamente falando do artigo 231, ela dá uma garantia, né? O artigo 231, ele fala o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, é uma garantia que a gente tem, né, que é constitucional, que é a questão da nossa organização própria, né, organização social, a práticas dos nossos usos e costumes, das nossas línguas, das nossas crenças, das nossas tradições, né? E os direitos originários sobre as terras indígenas, que não só nasceu em 1988, na época em que a Constituição legalizou, né, esse direito para nós, mas em outras constituições ela já vinha dando essa legalidade, né, sobre as demarcações das terras indígenas. Quando a colonização chegou aqui ao Brasil, só existiam indígenas aqui no Brasil. Infelizmente, nos primeiros contatos, houve conflito, né? Muitos indígenas perderam as suas terras e se espalharam por outras regiões do Brasil, né? Nessa época, muitos indígenas foram assassinados, muitas mulheres indígenas foram estrupadas, né, por
algumas pessoas que se integravam à colonização quando chegaram aqui no Brasil. Eu só quero, qualquer coisa, se surgir uma dúvida, pode me interromper e perguntar, né? Senão eu vou achar que todo mundo está entendendo e não está existindo nenhuma dúvida. Fiquem à vontade. A gente sabe que também, conforme um estudo bem amplo que foi feito pela Comissão da Verdade do Senado Federal, você sabe que os indígenas também foram afetados, né, com a ditadura militar, não só a, as pessoas, né, que não pertenciam às comunidades indígenas foram afetados, mas também os indígenas. E você sabe que muitos indígenas foram assassinados na época da ditadura, foram escravizados. Então, essa foi uma marca assim muito pesada para os nossos antepassados e, consequentemente, essas histórias vão se passando de geração para geração. Então, isso para nós, infelizmente, é uma história muito triste, né? E que hoje a gente procura combater isso, a ditadura militar, que para nós foi muito triste, não só para o povo indígena caigangue, mas para todas as etnias do Brasil. Se estima-se, né, que com a ditadura militar foram mortos 8.350 indígenas, né? Foi entre 1946 e 1988. Essa foi uma violência direta, né, do Estado, os povos indígenas, né, que sofreram com a omissão do governo, com a ditadura militar. Então, como eu falei, essa história para nós não representa muita coisa, né? Muita dor, muita tristeza. E como eu falei que hoje a gente combate isso, né? A gente não quer que nenhum tipo de pessoa passe por isso, seja indígena, seja não indígena. Essa história para nós não traz uma boa lembrança. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem bem à vontade, como eu falei. Caso contrário, eu vou falando e eu só vou acessar aqui a pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui do jornalista do IFRS, né, de Vacaria. Como você avalia a articulação política dos indígenas atualmente? Olha, a articulação política dos indígenas atualmente, eu acho que tem dado um passo positivo. Inclusive, falando do pleito de 2000, do pleito, né, da política de 2020, a gente percebe que muitos indígenas foram eleitos à Câmara de Vereadores, 10 indígenas ao executivo, a chapa majoritária, né, que vão administrar 10 municípios do país. A tendência, então, é de aumentar. Em 2016, até foi um pouco menos, mas agora, em 2020, deu uma avançada, né? Inclusive, ultimamente a gente tem uma deputada federal, né, que, pelo que a gente percebe, é a única que a gente tem lá, precisava ter mais, né? Que, que é uma indígena que foi eleita, né? Uma deputada federal que, mesmo sozinha, ela está articulada, né? Ultimamente, falando de política, a gente percebe que
a esquerda brasileira, alguns políticos de centro, eles têm dado uma atenção especial aos povos indígenas do Brasil. São políticos que simpatizam com a causa indígena, são políticos que valorizam a questão da cultura indígena do Brasil, no Brasil. Então, a deputada federal que a gente tem atualmente no Congresso, ela tem se aliado a essas pessoas que têm um olhar diferenciado e simpatizam com a causa indígena e que combatem, né, essas atitudes, inclusive do presidente atual, né, que é anti-indígena, que é um presidente que desfaz a questão dos direitos indígenas, desfaz a cultura indígena no Brasil, é contra a questão das demarcações de terras. E fora isso, a gente tem ONGs, né? Por exemplo, tem a representatividade do povo indígena no Brasil. Por exemplo, a gente tem a PIB, tem a Arpinsul, a articulação dos povos indígenas do Brasil, a articulação dos povos indígenas da região sul, que não só representam a nível estadual, mas também a nível nacional, que fazem essa luta, esse combate dos políticos que a gente sabe que são contra a questão dos direitos indígenas, contra principalmente as demarcações de terras indígenas. Hoje, por exemplo, no Congresso Nacional, a gente sabe que tem uma bancada, né, que eu acho que todos sabem, né, que bancada é essa, é a bancada BBB, né, a bancada do boi, da Bíblia e da bala, que é contra, não só contra a questão dos direitos indígenas, mas também contra as demarcações de terras, né, que estão consagrados na Constituição Federal. Então, e ultimamente a gente tem percebido que essa bancada, ela tem se articulado, né, para tentar impedir o que consta na Constituição Federal, né, tentar fazer o que é inconstitucional, junto com alguns deputados, né, federal que não simpatizam com a causa indígena e infelizmente a gente tem gente dentro do próprio judiciário que tem essa mentalidade, né, e que tem essa ligação com os deputados que representam esse setor. Então, e o interesse deles é fazer com que não aconteça as demarcações das terras invadidas desde que a colonização, desde que a colonização chegou ao Brasil, para que eles possam produzir em larga escala, por exemplo, sendo que são poucas famílias que fazem isso, entende? E ao mesmo tempo, na produção se usa muito agrotóxico, que isso não é muito bom para o meio ambiente, né? E para as aldeias que vivem próximo dessas fazendas, dessas fazendas. E, e também tem os garimpeiros, né? Os ruralistas, os fazendeiros, que são conhecidos por assassinarem indígenas, inclusive atualmente, já vem desde a colonização essa prática, e atualmente ainda se tem em alguns estados do Brasil. Então, o interesse dessas bancadas é acabar dominando as terras que pertencem aos indígenas do Brasil. Então, para nós, isso vai na contramão daquilo que a gente quer que a terra seja para nós, né? A gente quer que a terra ela seja de preservação ambiental, né? É da terra que a gente tira os nossos alimentos, é da terra, é da floresta que a gente vive e tudo que a gente tem hoje, por exemplo, a água, a mata,
é por causa da natureza, né, que a gente cuida, que a gente não desmata, né? E esse pessoal da bancada BBB, eles vêm, infelizmente, ultimamente, querendo destruir, né? Além de não devolver as terras que eles usam sem escritura, ou que têm escritura, mas foram dadas nessas escrituras pelo Estado brasileiro, por alguns presidentes anteriores, que não eram terras que pertenciam a essas pessoas, né? São terras originárias que eram desses povos indígenas, que eles usavam para sua subsistência, viviam em cima da terra. Então, o Estado também é conivente com a situação, né? Algo que pertencia a uma comunidade indígena e é regularizada para ser passada a algumas famílias não indígenas, isso se torna nulo, né? Porque essas terras elas tinham os donos, né? Então foi feito de uma maneira bem forçada. Pessoal, fiquem à vontade, quiserem fazer pergunta, podem abrir as câmeras e fazer pergunta que eu tô Agora eu observando. vou quebrar o gelo um pouco aqui, Márcio. Uma curiosidade que eu tenho, você citando esses conflitos com garimpeiros e poceiros, né, acho que chama grileiros, né? Grileiros. O que o que chega para a gente através de uma imprensa alternativa é que a saúde mental dos indígenas é muito atingida quando acontece isso, que até casos de suicídio acabam sendo altos, né, nesse sentido. Pensando nisso, né, como é que tem sido esse trabalho de manter a autoestima do indígena com tantos séculos, assim, tanto tempo dessa opressão, né? Como é que é isso, principalmente na tua realidade como pedagogo, né? Como você tem um trabalho de afirmação da identidade das crianças, quais são as dificuldades, né? Pensando, acabei fazendo várias perguntas em uma, mas eu acho que eu me fiz entender, né, o sentido da minha curiosidade, né? Para você falar um Sim, pouco muito, mais de dentro, né, essa realidade. muito interessante a pergunta. Como eu falei inicialmente, né, sou pedagogo e atuo na área da educação há mais de 7 anos. No momento agora eu estou de licença. Mas a gente tem trabalhado muito a questão não só dos usos e costumes, né, no geral, mas também a questão da preservação do meio ambiente. E a gente não só faz esse papel de professor, mas também dentro dos colégios indígenas, na educação escolar indígena e na própria comunidade, externamente, fora do colégio, a gente tem trazido os nossos anciões, né, que são os conselheiros da aldeia, e também os pajés que se tem dentro da aldeia, para fazer esses comentários sobre esses assuntos, entende? E essas lideranças, os nossos anciões, os pajés, são pessoas responsáveis pela parte psicológica, não só das crianças indígenas, mas também da juventude, dos idosos. Eles acabam aconselhando, fazendo essa parte psicológica para que os membros da comunidade, as crianças não tenham problemas psicológicos, né? Como tu muito bem colocou,
o Brasil, hoje em dia, é conhecido por, né, por acontecer, porque acontece muitos suicídios em algumas aldeias indígenas. Então, infelizmente, o porquê desses suicídios é por causa das invasões das terras indígenas, né? Por causa do uso de agrotóxico também, que, queira ou não queira, ela abala a parte psicológica das famílias que convivem próximo a essas lavouras, né, de fazendeiros, de ruralistas que usam muito o agrotóxico. A gente tem percebido muita mudança dentro da aldeia. Então, isso afeta a parte psicológica também, não só das crianças, mas da juventude, dos nossos idosos de dentro da aldeia. Então, essa parte de trabalho psicológico, ela vem dos anciões. Por exemplo, dentro da aldeia, a gente tem uma hierarquia, e aí a aldeia, a hierarquia, existe uma liderança dentro da aldeia. E os anciões, que são os conselheiros dessas lideranças, eles têm esse papel fundamental junto com o pajé, mas inicialmente essa conversa que você tem dos nossos anciões é o aconselhamento, né, que você tem para esses membros da comunidade que tem problema, por exemplo, psicológico. Quando não se resolve, se chama o pajé da aldeia, que é a pessoa que não só trabalha a parte psicológica, mas também a parte espiritual, né? Então, a gente tem feito esse trabalho para evitar, né, esses problemas maiores, mas mesmo assim tem acontecido. É uma forma, assim, para diminuir, né, esses problemas que acabam acontecendo. Eu não sei se conseguiu entender, foi claro? Ótimo, boa pergunta. Mas eu queria compartilhar contigo uma experiência que eu tive quando eu estava ainda lá na UFFS, e a gente estava no projeto Fronteira em Movimento. Eu não lembro qual é a etnia da aldeia que fica ali perto de Nonoai. Eu não é em Nonoai, é ali perto. Acho que tem duas etnias juntas, próximo uma da outra. Sim, próximo a Sertão, tu diz? Isso, ali próximo. Sim, a etnia Caigangue, que é a comunidade indígena que pertence ao município de Erebango, e a etnia Guarani, que pertence também ao município de Erebango, mas atualmente, por exemplo, hoje perto do IFRS de Sertão, a gente tem uma comunidade indígena também que recentemente, um acampamento, aliás, indígena, que recentemente fizeram uma ocupação ali perto do Instituto Federal, perto do trevo ali do Instituto Federal, mas esses estão há mais ou menos uns 2, 3 anos reivindicando as terras ali, que aquelas terras, elas têm vestígios, né, de pertencimento aos povos indígenas de muitos anos atrás, que são da etnia Caigangue também ali. Foi muito legal conhecer, eu não lembro qual era dessas etnias da aldeia que a gente foi, eu peço desculpas até, e a gente teve a oportunidade de entrar na casa de reza. E, pelo que o cacique falou, faziam 16 anos, daí ele falou o termo lá, mas seria o homem branco não entrava na casa de reza. E, assim, eu não vou falar o que aconteceu lá, né, tudo, mas a experiência, assim, que é ligado com a ligação com, não é sobrenatural, com a religiosidade indígena, e com com todos os elementos ali que a gente pode vivenciar, é uma experiência, assim, indescritível. E a gente começa a pensar como que é afetado
sabe? A cultura indígena com o que a gente, com o que foi feito. Ah, gente, desculpa, tem a minha gatinha aqui, perdão. Como é afetada a cultura indígena com a nossa, digamos, cultura predominante, né, a cultura do homem branco, e como se mudaria o paradigma de relação com a natureza se a gente pudesse compreender, entender mais essa cosmovisão indígena, né, essa questão, essa visão do mundo, de natureza, porque para nós a natureza é uma coisa, aí o nosso trabalho é outra, nós vivemos muito em caixinhas, e eu não sei se eu posso estar certo ou não. O indígena, ele considera tudo, é uma cosmovisão integrativa, enquanto nós fizemos em gavetas. Então, e isso talvez poderia mudar muito a nossa concepção do mundo. Eu não sei se poderia explicar um pouco melhor para o pessoal essa questão de como o indígena vê o mundo. Sim, muito interessante essa tua concepção, Jorge. Como tu falou da casa de reza, que é o local onde o pajé fica, né, dependendo da sua comunidade, e é onde que ele acolhe os membros da comunidade que estão com problemas espirituais, inclusive com problemas negativas, indígenas querendo se suicidar, entende? Então, essa casa, ela é especialmente feita para atender esses indígenas com problemas psicológicos. Então, e não só isso, mas também essa casa, ela serve para que o próprio pajé da aldeia, ele utilize para usar algumas ervas medicinais, preparar algumas ervas medicinais, para usar não só nos problemas espirituais, né, de cada membro da comunidade, mas também para usar para cura, né, de doenças existentes na comunidade. Né? Então, esse membro, quando ele percebe que está doente e ele se aproxima da casa de reza, né, do pajé, porque às vezes tu pode estar doente, mas pode ser uma questão espiritual ou vice-versa, né? Tu acha que tu tá com um problema espiritual, mas tu pode estar doente. Então, o pajé, ele faz esses dois trabalhos, entende? Espiritual, e também trabalha muito com as ervas dentro da aldeia. Por exemplo, aqui na comunidade indígena Caigangue, ao qual eu pertenço, que pertence ao município de Cacique Doble, você faz esses dois trabalhos, né? E quando o pajé da aldeia, ele tá bem velhinho e tá prestes a viver e morar numa outra comunidade na eternidade, ele já se prepara ele já prepara o antecessor, né, o que vai fazer os trabalhos que ele fazia dentro da comunidade. E respondendo a pergunta, com relação ao meio ambiente, a gente tem um devido cuidado com o meio ambiente, não só com a terra, com a floresta, com os rios, com as sangas, com os animais, mas também se tem um cuidado com a comunidade, com os membros da comunidade. É feito é feito uma conscientização, né? Primeiramente com a comunidade, para que a natureza ela seja tratada da melhor forma possível. Por quê? Porque a gente depende da natureza. Muitas pessoas às vezes não percebem isso. Né? Há muitas famílias hoje no Brasil, a subsistência delas é voltada e vinda da natureza.
né? Para a comunidade indígena, por exemplo, as nossas doenças, cada doença que cada família ou membro da comunidade adquire, a cura ela está na natureza, a cura está nas ervas medicinais, a subsistência da comunidade ela está na natureza, ela está no rio, ela está na pesca, ela está na floresta. Quando tu vai para a floresta, tu vai buscar, por exemplo, taquara, tu vai buscar cipó. Então, isso serve para subsistência, né? Dentro da comunidade indígena Caigangue, ao qual eu pertenço e resido, por exemplo, uma das subsistências da comunidade é a produção e a venda de artesanato, que vem da natureza. Por isso, essa ligação muito forte com a natureza, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente precisa, a gente recorre à natureza, recorre ao meio ambiente. Então, por isso que a gente tem essa. Por isso que a gente dá essa atenção especial. A gente não quer que nenhum ser humano da face da Terra destrua o que faz bem para nós. Não só para a comunidade indígena, mas, consequentemente, ela fará bem para os não indígenas, não só do Brasil, mas para os indígenas do mundo, né? Por que que hoje em dia a gente tem várias catástrofes, vendaval, é, é água faltando em determinados estados, determinadas cidades. Então, isso é uma revolta da natureza contra o ser humano, pela destruição que você tem, né? Pelas queimadas, por exemplo, no Amazonas, até nos nossos próprios estados, tem acontecido muitas queimadas, né? O uso do agrotóxico nas lavouras, no meio ambiente, isso afeta o meio ambiente. E aí você tem a revolta da natureza, a revolta do meio ambiente contra as pessoas. E, consequentemente, os indígenas também são afetados, todas as pessoas são afetadas. Por isso essa admiração, esse cuidado muito grande com a natureza que a gente tem. Isso faz parte dos nossos usos e costumes dentro da aldeia. Eu não sei se eu consegui responder conforme tua pergunta, Jorge. Fique bem à vontade. Não, perfeito. Uhum. Uhum. E conforme eu já tinha lido para vocês anteriormente o artigo 231 da Constituição Federal, mas também tem o artigo 232 da Constituição Federal que ela diz o seguinte: os índios e suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo ao Ministério Público em todos os seus atos do processo. Então, a comunidade, mas as organizações representativas das comunidades indígenas do Brasil, elas têm esse papel de intervir, né, junto ao Ministério Público Federal, quando é algo que acontece com o coletivo das comunidades indígenas. Então, a gente tem essa força, né, do MPF, que protege não só o coletivo, mas as comunidades indígenas, né, do Brasil. Mas falando sobre as demarcações de terras, a gente percebe que o artigo 231, ela está clara, entendeu? Que as demarcações, elas deveriam ter acontecido e devem acontecer atualmente. Na Constituição, no artigo 67, lá ela está bem clara que após a Constituição de 1988, as demarcações de terras em todo o Brasil, elas teriam que estar pronto em 5 anos. Então, de 1988 até 93, elas teriam que estar prontas de demarcação. Mas, infelizmente, o nosso judiciário brasileiro é lento e nem tudo o que se consta na Constituição Federal ela é cumprido, infelizmente, né? Então, a gente sofre muito com
com a questão desses abusos, não só vindo pelos fazendeiros, pelos ruralistas, pelos garimpeiros, mas também essa lentidão que você tem, né, do próprio judiciário brasileiro, sendo que é algo constitucional, né, que você tem na Constituição, mas não é cumprido, infelizmente. E eu também quero falar do marco temporal, né, que também faz parte da nossa conversa, conforme o tema. O marco temporal, como eu falei, os povos indígenas do Brasil são contra o marco temporal. Iniciando, então, pelo que está correndo no Superior Tribunal Federal, né, que é o STF. O STF ele adiou o julgamento que ocorreria no dia 28 de outubro, referente ao mérito do processo de regularização fundiária da terra indígena Xoclen, que fica em Santa Catarina, que foi através da ação de integração de posse, né, promovido pela PASMEN, pelo próprio estado de Santa Catarina. E então, por isso a questão do marco temporal. Então, foram os próprios, né, estados do Brasil, através da Lei de Terras de 1988, em outras palavras, foi um instrumento jurídico para a legitimação, né, dos roubos das terras indígenas. Essa Lei das Terras, né, de 1850, aliás, que concederam, né, os títulos de propriedade e que promoveram aldeamentos em espaços pequenos, né, e forçados, né, para se apostar em grandes áreas indígenas que possibilitavam, né, a destruição e a exploração dessas terras em empresas de colonização. Então, como eu falei, o marco temporal, ele é uma ação, né, que a gente percebe que vem diretamente do Legislativo Federal, né? Como eu falei, algumas pessoas, infelizmente, do Judiciário. Tivemos um probleminha de conexão, mas aguardar um pouquinho que o Márcio já deve tá voltando aí, pessoal. Pessoal, fiquem à vontade para fazer suas colocações, tá? Não é obrigado a abrir a câmera, mas seria legal, né, para a gente se ver tudo. E faça suas colocações no chat ali também. A internet tem sido um problema, né? Essa última semana está muito difícil, muito difícil. É as delícias do ensino remoto, né? Aí acho que o Márcio já conseguiu reconectar. Eu acho que a internet que deu uma queda e caiu, mas aí eu voltei de novo. Desculpa aí, a internet aqui na aldeia não é 100% boa, a aldeia fica no interior, né, e aí dá umas quedas aí, mas graças a Deus voltou de novo. Mas como eu tava falando, mas como eu estava falando do marco temporal, esse julgamento, né, ele também trata do parecer de número 001 de 2017, que ela se refere ao marco temporal, né, um instrumento político e judicial que favorece os grandes latifundiários e ruralistas, como eu falei anteriormente, quando ela afirma que os povos indígenas só teriam direito à posse de seus territórios tradicionais se a estivessem ocupando anteriormente à data de 5 de outubro de 1988. O marco temporal, para nós, ele representa um ataque aos direitos originários dos povos indígenas e também um ataque à Constituição. É inconstitucional o que se quer fazer, porque conforme o que eu li no artigo 231, ela dá a autonomia, né, para a União, para a FUNAI,
realizar demarcações das terras indígenas que pertenciam aos povos indígenas. E a gente sabe que a gente não somente está ocupando as terras que pertenciam aos nossos antepassados antes de 1988, né? Depois de 1988 se deu sequência à demarcação das terras indígenas que pertenciam aos nossos antepassados. Então, a gente não está pedindo nada, a gente só quer o que era nosso, entende? Então, e mesmo assim, está sendo difícil. A gente está tendo essa barreira, né, como eu falei, da bancada BBB, que é a bancada da Bíblia, a bancada do boi, a bancada da bala, né, que são um número pequeno de famílias que ocupam uma extensão muito grande de terras, né, e essas terras pertenciam às famílias indígenas, né, do Brasil, especificamente falando aqui também da nossa região, né, do norte do estado, tem muitos casos dessa maneira, e que também o estado ele fez o que não deveria fazer. Ele tomou algumas terras que pertenciam aos indígenas e regularizou, né? E isso foi mais ou menos na gestão do governo do presidente Getúlio Vargas. Regularizaram as terras que pertenciam às comunidades indígenas. Isso a gente sabe que, conforme o direito civil, é um processo nulo, né? Porque essas terras elas já tinham dono, elas pertenciam à comunidade. Aí o que foi feito? Foi tomado dos donos das terras para regularizar, para vender para algumas famílias, né? Pertencentes aos agricultores aqui da nossa região. Então, isso é um problemão, né, que o Estado criou, e a gente sabe que, por um outro lado, algumas famílias pertencentes aos pequenos agricultores não tinham conhecimento disso e acabaram comprando. Outros tinham conhecimento e acabaram comprando. E atualmente a gente sabe que muitos hoje moram dentro das reservas indígenas e que pertenciam aos povos indígenas da nossa região, mas que atualmente residem sem nenhuma titulação, né, dessas terras. Então, o que a gente está reivindicando hoje é algo também que não é anterior à Constituição de 1988, mas algo que também perpassa, que é após a Constituição de 1988. O que o STF vai julgar e que iria julgar o dia 28 de outubro e que adiou esse julgamento, como eu falei, tem força, e é uma força assim, que está vindo principalmente do Legislativo federal, e infelizmente das pessoas que hoje estão morando dentro dessas aldeias, dessas pessoas que são a parte principal, né, interessada em não devolver o que pertencia às comunidades indígenas, e infelizmente essas pessoas elas têm uma força não só no Legislativo Federal, mas infelizmente hoje no Executivo você tem uma força, o governo do lado dessa bancada, né? Dessa bancada BBB. E, infelizmente, no judiciário brasileiro, hoje a gente tem pessoas infiltradas lá dentro que são do meio dessas bancadas. Então, por isso que o processo de demarcação hoje está sendo difícil e está sendo muito lento. E nisso tudo acontecem conflitos, acontecem assassinatos. E, infelizmente, se a gente tivesse uma justiça justa que considerasse a Constituição Federal, isso não estaria acontecendo. Por isso a nossa luta no dia a dia, e essa luta, essa experiência, esse conhecimento a gente vem passando para os nossos indígenas, né, para a nova geração que vem chegando. Alguma pergunta?
Márcio, acho que tem uma pergunta lá em cima da colega Gleide Penha, e ela colocou que sabemos que a melhor fonte de geração de renda é através da produção de artesanato para o sustento das famílias. Nesse momento de pandemia, com a impossibilidade de venda nos centros urbanos, como essas famílias estão sobrevivendo? Ela pergunta se tem alguma ajuda do governo. Depois a gente volta para que eu tenha uma colocação, uma pergunta sobre marco temporal. Ótimo, Jorge. Que bom que tu leu a pergunta para mim, porque quando eu saí eu não tive acesso às perguntas que foram lançadas inicialmente ou no meio da minha fala. Mas beleza, vamos lá. Com essa pandemia, a situação dentro das aldeias indígenas, infelizmente, tem sido ruim, viu? Porque as comunidades indígenas, elas dependem da produção e da venda do artesanato fora das aldeias, nas cidades vizinhas ou em outros estados, né, próximos do nosso estado. Então, as comunidades indígenas, elas têm, não só falando especificamente da minha comunidade, mas das comunidades aqui da nossa região, elas têm evitado sair vender o artesanato fora da aldeia, né? Então, as próprias lideranças da aldeia, elas têm aconselhado, né, conscientizado as famílias a ficarem dentro da aldeia. Então, o que resta para nós dentro da aldeia, como eu falei anteriormente, é o que vem da natureza. Por exemplo, a gente tem como, a gente usa muito, né, como consumo, alimentação, alguma coisa que vem da natureza. Por exemplo, algumas raízes, algumas folhas, e então isso é o que tem segurado algumas famílias, né, dentro da aldeia, e também com essa pandemia, tem um decreto que vem do Ministério da Justiça, né, que é a fundação, que vem da Fundação Nacional do Índio e do Ministério da Justiça, que são proibidos a entrada de não indígenas dentro da comunidade, a não ser que seja para trazer alimentação ou trazer medicamento, mas que esses não indígenas estejam com os devidos cuidados, né, dessa pandemia, por exemplo, o uso de máscara, o uso de álcool gel, mas algumas famílias dentro da comunidade, elas recebem para se manter também o auxílio emergencial, né? E muitas delas estão inclusas no cadastro do Bolsa Família. Então, automaticamente, quem recebe o Bolsa Família, ele é incluso no auxílio emergencial. Então, isso tem ajudado muito. E fora o que cada família ajuda um outro, muitas famílias aqui dentro da aldeia, que têm uma condição melhor, estão sendo muito solidárias com as famílias que muitas vezes só dependiam da produção e da venda do artesanato fora da aldeia. Então, essa união dentro da comunidade em época de pandemia tem ajudado muito, né? Não só a questão das ajudas solidárias, e também do que a gente depende da natureza que tem nos segurado aqui dentro da aldeia, mas também no combate, né, que a gente está dentro da aldeia ao coronavírus, à pandemia, né? Dentro da aldeia, por exemplo, a gente tem as nossas ervas, que tem ajudado muito, muito dentro da comunidade. Por exemplo, aqui dentro da aldeia a gente usa uma erva que na língua indígena caigangue ela é chamada de fó, né? Essa erva, ela é preparada, né, pelos nossos anciões ou pela própria família, onde você tem um ancião, que o ancião é o que tem o conhecimento dessas ervas. Então, por exemplo, você tem usado muito essa erva que faz parte dos nossos usos e costumes, que é o fó. Além do preparo que tu tem que fazer
fazer, tu precisa ingerir ela, tomar ela, e se banhar com essa erva. E aí, quando tu é atingido, né, quando tu se contamina, né, com o coronavírus, ele não vem da maneira como ele deveria chegar na tua pessoa. Por exemplo, se tu não toma essa erva, ela de uma maneira mais forte, e às vezes acaba levando a óbito o indígena, entende? Então ele tem feito esses testes dentro da aldeia também, né? Quando você toma essa erva, que é o fó, e os sintomas do coronavírus, eles vêm leve, entende? Por exemplo, aqui dentro da aldeia onde eu resido, é uma aldeia que não tem nenhum caso assim de mortes por causa do coronavírus, graças a essa erva, né, que é o fó. Na língua indígena caigangue, ela é chamada de fó. Então, além desses esforços, né, do coletivo da comunidade para se manter, essas ajudas solitárias vindas das famílias, a gente tem essa erva que a gente utiliza, né, até para dar uma minimizada, né, até para, como eu falei, os sintomas serem leves, né. Muitas vezes algumas pessoas são obrigadas a ir até o mercado e fazer o rancho, claro que seguindo com os devidos cuidados, e voltar para a aldeia. E nessa vinda da cidade para a aldeia, sempre alguém acaba infelizmente pegando o coronavírus, né, fora da aldeia, e acaba contaminando os demais indígenas. Mas graças a essa erva, o impacto desse coronavírus ele tem sido leve, entende? Muitas vezes alguns membros da comunidade eles nem sentem, nem percebem que tiveram o coronavírus. Se tiver mais pergunta, podem abrir a câmera e perguntar, ou se não quiser abrir a câmera, fiquem bem à vontade e largar o verbo aí que eu estou ouvindo. Olá, Olá. tá me escutando? Tô. Eu sou a Andréia, sou do Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul. Eu morava em Caçador, em Santa Catarina, e eu observava que eles ficavam muito tempo ali na rodoviária tentando vender as suas artes, tá? Eles chegavam a montar acampamento na rodoviária, dormiam dias ali, pelo que eu via, não tinham grandes vendas, tá? Mas a minha pergunta para ti é, voltando um pouquinho atrás, qual é que é o critério para alguns conseguirem esse auxílio do Bolsa Família e outros não? O que precisa ter? Isso eu fiquei com uma dúvida. Por que uns recebem e outros não? Uhum. Na verdade, o critério do Bolsa Família não é só para indígena, mas também é para não indígena, né? Os critérios se eu não me engano, 70 e poucos reais, né, por pessoas. Tu não pode ultrapassar esse valor X, né, dentro da família. Se caso tu passar, tu já automaticamente fica fora do cadastro, né, do programa Bolsa Família. Então, esses critérios que é usado fora da aldeia também é usado dentro da aldeia, porque o cadastro se faz no município, né, que a aldeia pertence junto com a assistente social ou com a pessoa responsável pelo cadastro do Bolsa Família. Aqui na minha aldeia, falando especificamente... E como que é a identificação deles? Eles não têm identidade, né? Não tem RG. Como que não, eles têm, Tem? Eles têm sim, RG, sim. Inclusive, o primeiro documento que a gente faz é a certidão de nascimento administrativo da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Essa que te identifica como indígena dentro da aldeia. E com essa certidão, tu faz a certidão normal, que é a certidão, por exemplo, que o não indígena faz. Por exemplo, todo indígena tem duas certidões. Aliás, ele opta por fazer duas certidões, uma que é indígena e a outra que é não indígena, que é igual para todos. Seja índio, seja não indígena, você tem essa certidão. E com essa certidão é feito
a questão da documentação, RG, CPF, carteira de trabalho, e um dos papéis da FUNAI, dentro da aldeia, por exemplo, você tem não só dentro da aldeia, mas às vezes o escritório da FUNAI ele fica na cidade próxima da aldeia. E no escritório da FUNAI você tem o coordenador técnico local, que é a CTL. E a responsabilidade dele, um dos trabalhos dele é, por exemplo, orientar o indígena, o casal, né, ou a família, quando você nasce uma criança, a fazer as duas certidões de nascimento após fazer a documentação pessoal, né, da criança. Então, dificilmente tem um indígena, por exemplo, onde eu moro, dentro da aldeia, o indígena sem documentação. Você tem algum indígena sem documentação, é porque perdeu a documentação, entende? Mas aí é feito de novo, né, quando precisa e tal, porque a documentação a gente quase precisa para tudo, né, fora da aldeia. Então, um dos trabalhos do coordenador técnico local que pertence à FUNAI é a questão da orientação, também, aliás, a questão da orientação para fazer essas documentações necessárias. Beleza? Muito obrigada. É que essas perguntas que eu fiz por ignorância mesmo, porque eu por não saber, porque sempre me diziam que a maioria dos indígenas não tinham documentação. E essa conversa a gente, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então a gente vai passando por ignorância. Então, muito obrigada. Já vou poder reproduzir a verdade, porque ali no nosso campus a gente tem um trabalho com eles e, infelizmente, com a pandemia a gente teve que ficar longe. Alguns ainda vão até lá, a gente faz um rateio de mantimentos e coisas assim, e leva para eles e, em troca, compramos deles algumas coisas. E sempre a gente vai lá, leva de presente, mas também compramos coisas para ajudá-los, né? Mas muito, muito obrigada, Márcia. Valeu, André. Essa pergunta é muito interessante, sabe por quê? Porque não só a tua pessoa não tem muito essa noção, né, de como funciona dentro da aldeia e entre outras coisas, mas também a gente percebe que no Brasil, em outros estados, né, muitas pessoas acabam reproduzindo o tal do diz que diz, né? São pessoas que às vezes não conhecem a realidade interna do dia a dia dos membros das famílias da comunidade indígena e acabam, ou às vezes ouvindo a tal da mídia, né, que distorce muitas vezes o que é certo dentro de uma comunidade indígena. Uma das coisas que eu ouço muito na universidade, agora no curso, que alguns colegas acham que todos os indígenas ganham um salário do governo, né? Que isso é uma baita de uma fake news, né? Uma baita de uma mentira, né? Os benefícios que você tem para os indígenas dentro da comunidade indígena são os mesmos benefícios que tem para os não indígenas, né? Que são famílias ou pessoas carentes, né? Que vivem não só na área rural, mas em grandes cidades. Por exemplo, Bolsa Família, a questão da aposentadoria, os critérios que são usados para os não indígenas são usados para os indígenas dentro da aldeia. O que eu ouço muito também, fora da aldeia, atualmente eu estou residindo em Santana do Livramento, e as pessoas têm uma concepção assim muito errada dos povos indígenas do Brasil, dos indígenas do Brasil. Eles falam índios, né? Eles acham que índio é uma coisa só, entendeu? É aquele índio que vive que vive de cocar e que só vive no meio da mata, entendeu? Lá no Amazonas. E aí, muitas vezes, a gente sofre preconceito com isso, entende? Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês via Meeting, na internet, mas eu sou indígena, por exemplo, de pele clara, né? Do cabelo bem preto, mas de pele clara.
Um indígena, por exemplo, que tem uma graduação, que tem uma pós-graduação, que é professor da rede estadual, um indígena que tem carteira de motorista, um indígena que usa roupa de marca, o tênis de marca, o indígena que tem uma casa de alvenaria, né? Então, esses desconhecimentos a gente percebe nitidamente em algumas cidades onde a gente passa, né? E muitas vezes a gente sofre preconceito com isso, Andréia, porque as pessoas, o que que elas pensam, o que que elas falam para a gente, né? Que a gente não é mais indígena, né? Que indígena para eles é aqueles que vivem seminu ou nus no meio do mato, no Amazonas. Então, na concepção deles, a gente não pode evoluir, a gente não pode desenvolver, a gente não pode adquirir o que você tem no Brasil, né, de desenvolvimento, entende? Então, e aí essas pessoas dizem que por esses motivos a gente não é indígena, que é algo assim que não tem nada a ver, entendeu? Que como a gente tem algo da nossa cultura que o não indígena usa, por que a gente não pode usar o que o não indígena usa hoje? Entende? Por exemplo, o chimarrão é da cultura indígena, né? O churrasco vem da cultura indígena, né? Muito na alimentação se usa o que os indígenas usavam na alimentação antes da colonização chegar no Brasil. Por exemplo, a batata, a mandioca, por exemplo, até a questão da higiene pessoal, né? A higiene pessoal, o tomar banho, o sempre estar limpinho, isso, o não indígena, desde a época da colonização, eles aprenderam com os indígenas. Então, você tem essa troca linda, bonita, né, de conhecimento, e aí as pessoas que não sabem o que faz parte da cultura indígena, o que foi tirado da cultura indígena pelos não indígenas, acabam fazendo uma mistura bem maluca, né, que no nosso ponto de vista não é certo, né, mas aí a gente segue na luta, sempre combatendo essas essas dúvidas ou essas mentiras, né, essas fake news que são transmitidas muitas vezes, né, e as pessoas, como tu muito bem colocou, reproduzem isso, né, infelizmente. E aí, por isso que esse Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, é um estado campeão, né, em preconceito e racismo, não só contra os indígenas, mas também contra outras etnias, né, contra o pessoal que vem de baixo, contra o pessoal contra pessoas, né, de classe baixa. Márcio, Oi? eu queria, tem uma colocação, pessoal, podem ir falando também, para não ficar mais só um debate aqui entre eu e o Márcio, na maioria do tempo. Podem ir fazendo suas colocações. Mas eu tenho mais uma, Márcio. Quando a gente estava conversando, antes de eu te convidar para o projeto, a gente estava vendo, inclusive, da questão do marco regulatório sobre o adiamento, né? Que quem não conhece, como eu não, antes de falar contigo, né? Achei que tinha sido uma grande coisa ser postergado, né, a votação pelo STF. Só que daí tu me chamou a atenção da questão do ministro do Bolsonaro, né? Que é o primeiro ministro para o STF indicado por ele, não ia participar dessa primeira votação, mas agora tá. Podia nos dar reproduzir um pouco do que tu me chamou a atenção para isso? Eu até peço desculpas pela minha ignorância, né, em relação a essa questão. Capaz, Jorge, faz parte, a gente está aprendendo um com o outro, né? Mas a gente que é indígena e pessoas que simpatizam com a causa indígena, ativistas indígenas, eles estão sempre atentos com a questão dos direitos indígenas, não só com a questão
relacionado ao direito, mas a questão relacionada ao judiciário e principalmente aos nossos políticos, né, do Brasil. E esse adiamento da fala e da decisão que se queria ter do marco temporal, pelo que a gente percebe, foi adiado porque o ministro do STF indicado pelo Bolsonaro não iria participar e não iria ter o seu voto, né? Então, isso foi uma manobra não só do judiciário, mas também da representatividade que você tem, né, no Legislativo Federal, e foi uma pressão, entende? Porque o interesse de uma parte do Legislativo tradicional, dessas bancadas que eu falei, que é a bancada do boi, da Bíblia e da bala, eles têm acesso direto ao presidente, e o presidente, ele não compactua com a questão dos direitos indígenas no Brasil, né? Desfaz os indígenas do Brasil. Então, infelizmente, a gente também tem no judiciário brasileiro juízes, desembargadores, ministro do STF que tem uma ligação próxima com o presidente e com o Legislativo Federal, com os deputados federais. Então, o motivo do adiamento, para nós, foi algo negativo, entende? Para muitas pessoas que não estão ligados com essa manobra, talvez seja algo positivo, mas não. Foi uma manobra do próprio presidente, entende? Até para favorecer a bancada ruralista. Quando acontecer, né, essa decisão, essa discussão pelo STF sobre o marco temporal. Márcio, tu tá em Livramento ou tu és de Livramento? Não, eu nasci e me criei na aldeia indígena Caigangue. Atualmente eu estou na minha aldeia indígena. Mas É a aldeia indígena Caigangue. É a aldeia indígena Caigangue, que pertence ao município de Cacique Doble. Com essa pandemia, eu achei melhor voltar para a aldeia, como a gente está tendo aulas remotas, e voltar para a aldeia porque eu me sinto mais seguro na aldeia. Porque na cidade a gente percebe que o número de pessoas atingidas com o coronavírus tem aumentado, entende? E dentro da aldeia indígena não se tem casos atualmente, e se tem casos, por exemplo, a gente tem alguma solução, que é a erva que a gente usa, né? Que é o fó. Na língua indígena Caigangue, ela é chamada de fó. Então, essa erva tem sido positivo para quem vive dentro da aldeia. Ela tem ajudado muito os membros da comunidade indígena, né? Como eu falei, ela diminui o impacto, né? O coronavírus, ele chega na pessoa, mas leve, entendeu? Muitas vezes as pessoas nem sentem os sintomas, né, do coronavírus, mas isso falando especificamente da aldeia indígena Caigangue, do município de Cacique Doble. Outras aldeias indígenas, elas têm usado, por exemplo, essas ervas, entre outras, e algumas, por descuido, né, não têm usado e, infelizmente, foram a óbitos, né? Alguns indígenas, algumas regiões aqui do norte do estado. Então, você falou que a gente acredita que um bom indígena, para ser um bom indígena, tem que estar de cocar, tem que estar... que a gente pensa, não que tem que ser assim, tá? Não é o meu pensamento. Sim. Que a gente faz um estereótipo e coloca vocês todos no mesmo, vamos falar bem vulgarmente, mesmo balaio. Sim, sim. Quem estuda um pouquinho mais acaba vendo que não. E por isso que essa minha curiosidade de saber como que dentro das aldeias os mais velhos estão vendo esse multiculturalismo que está acontecendo com vocês. Porque que nem vocês usam celular, você comunica, você está na universidade, ou, se veste adequadamente porque você não foi estagnado
todos os rituais, você anexou a essa vida de agora, com toda a bagagem que o teu povo, os povos, eles têm. Então, você não tirou um para colocar o outro. Você pegou o que é bom de cada um para poder continuar vivendo. Porque eu acredito que isso é muito bom todos estudarem para poder levar esses conhecimentos para as aldeias. Mas como esses mais velhos, eles estão vendo esses posicionamentos de agora, essa evolução de vocês? Sim, interessante a pergunta, André. Primeiramente, para a gente sair da aldeia, a gente tem incentivo da nossa família e das próprias lideranças da aldeia. Por exemplo, aqui na aldeia indígena Caigangue, que pertence ao município de Cacique Doble, a gente, por exemplo, é incentivado pela família e pelas lideranças, que a liderança ela é composta pelo cacique, o vice-cacique, os conselheiros da aldeia, que é composta pelos anciões, né, da aldeia, entre outras lideranças. Hoje, a preocupação dessas lideranças é com a comunidade em primeiro lugar, não só no momento, no presente, mas para o futuro. A gente é incentivado a buscar conhecimento na universidade e com os não indígenas, para entender como é a vivência do não indígena, para entender qual é o pensamento do indígena, e disso tudo, do aprendizado que a gente tem, não só da universidade, mas como não indígena, trazer para a aldeia o que é positivo, para somar com o desenvolvimento ou com o que é de extrema importância para a comunidade indígena internamente. Então, a gente já tem esse incentivo não só da família, mas das lideranças internas dentro da aldeia. Outra coisa que é interessante é a questão dos nossos usos e costumes, da nossa cultura. Os nossos anciões, as nossas famílias, jamais querem que se perca os nossos usos e costumes. Então, o que eles nos incentivam? Que a gente segure o máximo do possível tudo o que se faz parte internamente da nossa cultura. Por exemplo, a língua indígena Caigangue, os pensamentos internos de cada membro, de cada família com relação ao coletivo da comunidade, com relação a essa ajuda que você tem, né, essa solidariedade que você tem entre famílias dentro da aldeia. Então, eu por exemplo, morava fora da aldeia, e que se essa pandemia dá uma trégua, eu vou voltar a morar em Santana do Livramento, mas na minha primeira graduação eu já morei em outras cidades, né, e então é a segunda vez que eu estou morando fora da aldeia. E a aprender tudo o que você tem de positivo do branco para trazer para dentro da aldeia, né? Então, eu tô aqui, por exemplo, vestindo uma camiseta de marca, um tênis, fiz a carteira de motorista fora da aldeia, entende? Mas jamais eu vou deixar de fazer práticas dos nossos usos e costumes dentro da aldeia. Os nossos anciões, os conselheiros da aldeia, eles querem que a gente segure isso para nós, seja dentro da aldeia, seja fora, entende? Então, isso só faz com que a cultura ela permaneça sempre viva e seja passado de geração para geração. Então, isso é um conselho que a gente tem das nossas próprias lideranças, principalmente dos nossos anciões e famílias de dentro da aldeia. Muito bom. Esse tipo de coisa deveria acontecer mais. Isso é graças à pandemia, né? Porque a gente só tem acesso a essas informações, assim, vindas direto de vocês, porque a gente está tendo essa oportunidade dos meetings, né? Que é outra coisa que você jamais pensaria estar fazendo há muito tempo atrás, né? Então, a Mari explica bem, né? Para mim, isso é muito esclarecedor, porque, sinceramente, eu tinha muita coisa, muito pensamento errado. Por ignorância, né?
porque a gente não vai buscar a informação. Vocês estão nos trazendo uma informação preciosa. Sim. Agora eu vou reproduzir decentemente, né? Sim, e falando no Instituto Federal, né, do IFRS, inclusive vocês têm um colega indígena caigangue, que é do Instituto Federal de Sertão, que é o Darcy Miliano. Darcy Miliano. Ele terminou o doutorado há pouco, acho que o Jorge já ouviu falar dele e tal. Terminou na Universidade Federal do Rio Grande, na FURG. E ele é técnico administrativo lá do IFRS Sertão. E, ultimamente, o que a gente tem percebido? Que os indígenas, eles têm se formado em várias áreas do conhecimento. A exemplo, por exemplo, em 4, 5 anos, a gente formou mais ou menos uns 5 médicos indígenas para trabalhar dentro das aldeias, vários enfermeiros, entendo, na área da saúde, e muito mais professores na área da educação, né? E advogados indígenas também, nesse pouco tempo, graças às políticas de ações afirmativas, né? Que vem dos governos de esquerda, né? Que é um processo de inclusão não só do povo não indígena pobre, mas também dos indígenas, né? Essa inclusão tem ajudado bastante a desenvolver a aldeia, né, com essas formações que você tem, que vem dentro da universidade e que vem fazer uma diferença dentro da aldeia. Então, isso para nós não só fortalece a cultura, mas também ela desenvolve dentro da aldeia. Mais alguma pergunta? Fiquem bem à vontade. Acho que o pessoal perguntou aqui da Ana Flávia, de onde que ela é indígena caigangue também, é uma indígena que está infiltrada aí no meio de vocês. Ela é da terra indígena do Guarita. É a aldeia maior aqui da nossa região, né? Ela cursa psicologia, conforme ela escreveu aqui nas mensagens na UFSM. Isso. Em Livramento tem IFSU. Tem IFSU lá, sim. Conheci o diretor do IFSU lá, os docentes também do IFSU. Fiz uma conversa muito boa com o NEAB de lá e com o NEAB da Unipampa de Santana do Livramento, de Uruguaiana, de Alegrete. Eu tive aqui muitos pequenos, meus irmãos são de lá, minha mãe nasceu lá. Ah, legal. E o que a gente percebe que lá na região da fronteira, o pessoal é muito leigo na questão indígena, né? O pessoal, como eu falei, acha que indígena é aquele indígena que vive nu e só tem no Amazonas, né? Eles não sabem quantas etnias tem no Brasil, quantas línguas são faladas, não sabem desse desenvolvimento que se teve, dessa inclusão dessa outra cultura, né? Com a cultura que a gente já nasce, com o que a gente já aprende, né? Quando a gente nasce. Então, as pessoas, a gente percebe que são leigos, então a nossa presença, não só dentro da universidade, mas na área urbana, já é uma diferença muito grande, porque a gente fala da nossa realidade, né, do cotidiano, do nosso dia a dia, e as pessoas aos poucos vão entendendo e vão tendo conhecimento, né, cultural dos povos indígenas que existem em todos os estados. Né? Nem toda os usos e costumes, a cultura é igual, mas tem muita coisa em comum, né? Fazendo uma comparação com outras etnias existentes no Brasil. Mas fiquem à vontade, Marco, Jorge. outra coisa que eu aprendi na aldeia foi muito impactante, foi a questão acho que não sei se todo mundo conhece isso, a questão do milho, né, da famosa polenta, que todo mundo acha que, claro, tradicionalmente foi
aculturado pelos italianos, descendentes de italianos, né? Mas o milho é das Américas, né? Então não tinha como os italianos trazerem o milho para cá, que é outra comida de origem indígena que foi aculturada e a gente nem pensa nisso quando está, por exemplo, o pessoal aqui da Serra, quando está fazendo a sua polenta no almoço, né? São Sim. pequenos detalhes assim que a gente ou passa de Não se percepção, toca às vezes. ou por ignorância, né? Mas é isso aí, Jorge. E falando de outras leis, né, que fazem parte dos direitos indígenas, tem a Lei 6.001 de 73. Lá no artigo 57 dessa lei, ela dá autonomia às lideranças indígenas dentro da aldeia para que façam as suas organizações próprias. Por exemplo, dentro da aldeia onde eu resido, existe uma hierarquia, tem o cacique, o vice-cacique, tem os conselheiros, que é composto pelos anciões, tem outras lideranças que ajudam essas lideranças que eu falei, e que existem as leis internas, né? A diferença das leis internas dentro de uma comunidade indígena, falando especificamente da comunidade indígena Caigangue, aqui da minha aldeia, as leis, elas não são escritas, elas são ditas oralmente pelas lideranças aos membros da comunidade. Se faz uma reunião comunitária, por exemplo, todos participam, acima de 16 anos, pelo menos aqui na minha aldeia, cada aldeia, por exemplo, cada aldeia dá uma idade, né, para participação dessas reuniões comunitárias, mas a princípio é 16 anos para cima. E aí essas leis são criadas nessa reunião comunitária e são ditas e criadas verbalmente, né? Não são escritas, e todos têm que respeitar essas leis. Então, existem as práticas punitivas, né, para os indígenas que não obedecem essas leis criadas verbalmente junto com a comunidade indígena e as lideranças da aldeia. Inclusive, eu tenho um projeto de pesquisa que é as práticas punitivas na comunidade indígena Caigangue de Cacique Doble. A gente já está na fase do documentário, a gente está fazendo um documentário sobre isso. E a gente fala muito das leis, né, da Constituição Federal, as leis que você tem na Lei 6.173, que dá esse aval, esse amparo legal para as lideranças internas em fazer a prática e o uso das leis criadas internamente, né? Claro que as lideranças também elas precisam ter os devidos cuidados, elas não podem, por exemplo, exagerar com as leis, né? Não podem abusar do poder. O próprio artigo 57 da Lei 6.173, ele está bem definido lá como, como que você tem que, como que a liderança deve agir, né? Ela não pode exagerar, né, nas penas, né? Não pode abusar do poder. Então, precisa se seguir essa lei, né, que foi criada. Mas é muito importante para nós essas leis que são criadas dentro da comunidade indígena com as famílias indígenas, com os membros da comunidade. Até para tornar a lei, aliás, até para tornar a comunidade pacífica, para que haja respeito entre os membros da comunidade. Inclusive, dentro da comunidade, a gente tem uma cadeia indígena para essas pessoas que não respeitam a lei, acabam, às vezes, tomando uma bebida de álcool, passando do limite, e aí existe a cadeia para, como falam aqui, né, para amansar as pessoas que não respeitam as leis criadas pela comunidade e pelas lideranças internas.
Bom, pessoal, alguém tem mais alguma colocação aí para o nosso... Também não sei do teu tempo, né, Márcio? Não, fiquem à vontade, Jorge. Hoje sou ouvido de vocês e não tenho compromisso nenhum para daqui mais umas horas, né? Não sei se tu acompanhou ali no chat que a gente já está pedindo para quando tu tiver com o projeto pronto, o documentário pronto, nos avisar, que a gente gostaria muito de poder assistir esse documentário. Ah, sim, com certeza. Primeiro a gente iniciou com um projeto de pesquisa pela CNPq, eu e um professor de Direito da Universidade Federal do Pampa, de Santana do Livramento. E a gente achou muito interessante o projeto de pesquisa, o tema do nosso projeto de pesquisa, que é as práticas punitivas dentro da comunidade indígena Caigangue. E aí o que a gente faz? A gente une a questão cultural, os usos e costumes, e faz uma ligação com os direitos indígenas, né? Com os direitos indígenas que constam na Constituição Federal, com os direitos indígenas que constam na Lei 6.073, com os direitos indígenas que constam nos tratados internacionais ao qual o Brasil é signatário, leis que dão amparo à questão indígena relacionado aos direitos humanos. Então a gente fez toda essa ligação, entende, internamente, de como funcionam as práticas punitivas dentro da aldeia. E até para regulamentar, né, para que as próprias lideranças elas tenham não só conhecimento com esse nosso projeto de pesquisa, mas também que elas saibam que elas têm um amparo legal para fazer essas práticas. Então, agora, se foi a parte da pesquisa, do projeto de pesquisa, agora a gente está na fase final do documentário. A gente fez esse documentário presencialmente dentro da nossa aldeia aqui, né, com 2 professores da Universidade Federal do Pampa de Santana do Livramento. Eles vieram até aqui a aldeia, ficaram uma semana aqui junto comigo, dormiram, até para conhecer o dia a dia da comunidade, né, como funcionam essas práticas punitivas, quem são as lideranças, quem são as pessoas que pagam as suas penas na cadeia indígena, né, para acompanhar toda essa realidade do dia a dia. Então, esse documentário está baseado em todas essas práticas de dentro da comunidade. Mas sim, eu vou, com certeza, assim que tiver pronto esse documentário, de imediato já vou encaminhar para o Jorge e o Jorge já se expande, né, para os demais participantes. A gente pode até, de repente, quando estiver pronto e vocês já terem apresentado o artigo em algum evento, em alguma revista, disponibilizar para vocês apresentar aqui para nós, né? Podemos fazer mais... Claro, com certeza. Podemos fazer mais uma conversa, uma live aí, né? Não só comigo, mas também com o professor, né, do curso de Direito, que eles têm uma formação muito bem feita, né? Já tem o mestrado, doutorado, pós-doutorado em Direito. Então, eu acho que, no ponto de vista juridicamente deles, é muito interessante essa ligação com a cultura indígena Caigangue, nas práticas punitivas dentro da aldeia, o que regulamenta, o que tem na Constituição, nos tratados internacionais, que dá amparo à questão dos usos e costumes, né, não só da comunidade indígena Caigangue, mas das comunidades de todas as etnias do Brasil. E geralmente eu publico muito na minha página no Instagram, eu tenho uma página específica, onde eu publico a questão do nosso projeto de pesquisa e do nosso documentário, e também de algo envolvendo a questão indígena no Brasil, né? Não só específica. Se quiserem me seguir lá é Márcio_prof.
fiquem à vontade, que lá eu uso o Instagram só para publicar algo relacionado à cultura, não só à cultura indígena caigangue, mas todas as etnias do Brasil. Bom, pessoal, a gente está se aproximando das 9 horas, estamos com 1h50 de conversa, muito proveitosa, muito bom ter essa conversa. O Márcio nos esclareceu um monte de coisas, muitas coisas que a gente não conhecia, algumas coisas que a gente tinha o conhecimento bem distorcido. E assim, Márcio, se o pessoal não tiver mais perguntas, né, a gente poderia meio que te deixar com 2 convites, né? O primeiro convite é esse sobre o projeto de pesquisa de vocês, né, a questão do documentário, e outro que você falou que eu achei interessante, que a gente poderia verificar para o ano que vem, né? Já fala bem aí do NAF aí para as tuas lideranças, que Sim. sobre talvez a gente fazer uma atividade com o pajé, né, com as lideranças, para a gente verificar a questão da cosmovisão. Você falou que eles vão nas escolas, né, as lideranças? Sim, não só as lideranças, mas os conselheiros, né, das lideranças que são compostas pelos anciões. Eles fazem esse trabalho na escola, junto com os alunos indígenas, e fazem esse trabalho também na unidade de saúde da aldeia, que já é a área da saúde. Então, e vocês estão convidados, né, Jorge? Muito Para, obrigado. assim que der um tempo, vir conhecer a aldeia. Podem vir com uma excursão, ou o Caro próprio também, já são bem-vindos. É interessante fazer essa troca de conhecimento, né? Conhecer a realidade do dia a dia, como funciona, a cosmovisão, como tu muito bem colocou. Essa troca, acredito que só vem para somar, né? Será de extrema importância. Então, desde já vocês têm o convite. Fiquem bem à vontade e, claro, esperar que essa pandemia dê uma acalmada, né? Acredito que talvez ano que vem ela dê uma acalmada e vocês já estão convidados para conhecer a aldeia indígena Caigangue, do município de Caciquedobo. Muito obrigado, Márcio. Acho que a gente pode combinar, de repente, aí com o Felipe, professor de geografia, o Douglas aí, educação física, para a gente fazer alguns trabalhos, de repente levar as turmas. Vai ser muito bom, Márcio. A gente fica muito feliz com o convite. Pessoal, só quero lembrar para vocês, antes de mais nada, que na sexta-feira, então, a gente tem mais uma atividade em relação ao Novembro Negro, juntamente com o projeto de extensão aqui do Clube União da Glória, às 19 horas também. O pessoal pode ir acompanhando as atividades do NAF nas redes sociais do IFRS Vacaria, tanto no Face quanto no Instagram. Semana que vem com a Maria Rita Pidutra, sobre cotistas negros, né, e o mercado de trabalho. E lembrando que no início de dezembro, acho que na segunda semana, que na primeira semana a gente tem a questão do salão de ensino, pesquisa e extensão, a gente vai falar com a Selmari sobre representatividade na política. Se o pessoal não tem mais nada, eu vou fazer um agradecimento super especial aí para o Márcio, né, que se prontificou a conversar conosco, esclarecer algumas coisas, e já vamos afirmando a nossa parceria, né, Márcio, aqui com o NAF. A gente está sempre à disposição aí de o que a gente puder trocar, estarmos sempre juntos para trabalhar esses conhecimentos, desmistificar muitas coisas. Te agradecendo novamente, te passar a palavra aí para finalizar, e a gente encerra com chave de ouro aí, Márcio.
E se o pessoal não tiver mais nada, né? Desculpa, pessoal, não estou cortando ninguém, tá? Olha, como o pessoal, eu acho que também já está quase chegando 2 horas, né, de fala, de discussão, o pessoal deve estar um pouco cansado. Mas para mim é uma satisfação, né, um orgulho estar conversando com vocês e quero dizer que não só para mim como indígena caigangue, mas acredito que para todos os indígenas, independente da sua etnia, é um prazer, uma satisfação falar da sua própria cultura do dia a dia, até para desfazer, né, o que se vem dessa sociedade que por algum interesse acabam distorcendo a realidade concreta do dia a dia dos povos indígenas do Brasil. E a gente percebe que a própria mídia muitas vezes distorce a realidade concreta de cada comunidade indígena, usando muitas vezes o preconceito, o racismo, estereotipos, né, com relação ao povo indígena. Então, para nós, falando da nossa realidade local, já é uma luta, um combate a todos esses a todas essas distorção que você tem, né, por parte de certas pessoas, nem todo mundo, né? Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que simpatizam com a causa indígena no Brasil, simpatizam com a questão da preservação do meio ambiente no todo, né? Então, a gente é grato a essas pessoas também que nos orientam, que nos ajudam a sobreviver, né, nessa sociedade que, infelizmente, hoje a gente percebe que é muito preconceituosa, muito racista. Então, a gente está aí na luta. E me coloca à disposição também, Jorge, para pós-pandemia, presencialmente, a gente fazer essa conversa aí no IFS de Vacaria. E temos aí à disposição e era isso. Já está convidado, então, para vir aqui conosco. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado mais uma vez, Márcio. A gente fica muito feliz de ter esse tempo contigo. E, com certeza, assim que passar a pandemia, a gente vai se ver presencialmente, você aqui no IF Vacaria. Nós queremos, sim, ir conhecer a aldeia. E, pessoal, lembrem de terem preenchido o formulário, participem das nossas atividades, conheçam a página do Instituto Federal, o NAF, todas as atividades que fazem. Tenham um ótimo fim de noite, um ótimo fim de noite, Márcio. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, Jorge. Um abraço em todos e todas. Até mais. Um abração.